Bom, boa tarde, coronel. Eu sou o José, sou representante do Movimento 9 e hoje nós marcamos essa entrevista com o senhor para conhecer um pouco da trajetória e da carreira política do senhor. Tudo bem? Bem. Quando o senhor começou a se interessar por política e o que fez para ser conhecido no cenário e para se eleger? Bom, eu nunca me interessei por política, a grande realidade é essa, né? Eu acho que essa é o problema da grande maioria dos brasileiros, principalmente da minha geração. Para nós, política era uma coisa de bandido, era uma coisa que era longe, não interessava para a gente nunca se preocupou com isso. Em 2011, quando eu estava encerrando a minha carreira, houve uma mudança na legislação da Polícia Militar e eu fui obrigado a me aposentar. Eu não me aposentei, eu fui aposentado. Eu fui obrigado a me aposentar, eu tive que ver o que eu ia fazer da minha vida. Já voltando um pouquinho, em 2009, eu já havia sido procurado por vários partidos para sair na campanha de 2010, eu não quis. Eu falei, não, eu vou ficar comandando a rota, meu gosto, minha alegria era comandar a rota. Mas em 2011, como houve essa mudança da legislação e eu tinha que aposentar realmente, novamente esses grupos políticos vieram falar comigo, partidos. Eu novamente falei, não quero. E aí os meus oficiais, meus capitães, meus tenentes vieram conversar comigo. Pô, coronel, o senhor tem que sair na política, o senhor é um cara honesto, o senhor é um cara trabalhador e eu sou mesmo. O senhor é um cara que pode ajudar muitas coisas na política, o senhor tem que ir, se o senhor não for, não. Eu falei, não quero saber, isso é coisa de bandido, coisa de crime organizado. E um deles falou, coronel, o senhor tem condição de mudar alguma coisa, se o senhor não fizer isso, o senhor vai perder o direito de reclamar. Aí eu pensei, falei, pô, não é que é verdade, todo mundo reclama demais, todo mundo é guerrilheiro de internet, tem um monte de coisa, mas ninguém levanta a bunda da cadeira, meu irmão. Ninguém levanta a bunda da cadeira, todo mundo quer ficar reclamando atrás do computador. Eu falei, pô, é verdade, né, meu? Comecei a pensar mais sério no assunto, fui falar com o secretário de Segurança Pública na época, que era o doutor Antônio Ferreira Pinto, aliás, o melhor secretário de Segurança Pública que já teve em São Paulo. Eu vou para conversar com o pessoal do PSDB na época, e eu fui muito bem aceito pelo PSDB, eu falei, por que não, né? O PSDB me prometeu um monte de coisa, foi a primeira mentira que me contaram na política, porque tudo que foi prometido não foi cumprido, mas mesmo assim eu fui para o PSDB, fiquei o ano de 2012 trabalhando, eu comecei a trabalhar com um empresário na área central, estava ganhando muito bem, mas como eu já tinha feito o propósito de sair na política, eu saí na campanha em 2012, uma equipe totalmente inexperiente, nenhum de nós sabia como fazer uma campanha política. Que caia esse prédio na minha cabeça se eu estiver mentindo, e nós não sabíamos nem quando começar, não sabíamos nada. E começamos na orelhada, tomando porrada, apanhando, todo mundo falando mal da gente, a imprensa malhando a minha campanha. Conclusão, a imprensa falou tão mal de mim que me fez a campanha de graça. Eu acabei sendo eleito com 89 mil votos, 89.053, um resultado espetacular para quem não tinha dinheiro, não tinha experiência em campanha, nunca foi político. Eu acabei sendo o quinto mais votado do Brasil, o quinto vereador mais votado do Brasil. Fiquei na Câmara Municipal 2 anos e 2 meses como vereador e decidi sair deputado porque o assunto que eu falo, segurança pública, é um assunto estadual. Saí na campanha em 2014 para deputado estadual, novamente com a equipe um pouquinho mais experiente agora, mas novamente sem dinheiro, e conseguimos ser eleitos com 254.074. Um resultado maravilhoso, fui o segundo mais votado do estado de São Paulo. E aqui fiquei no primeiro mandato 4 anos, quando novamente esse ano de 2015, 2018, saímos na campanha e eu fui eleito com 214 mil votos, 214.445. Eu perdi um pouco de votos, perdi 40 mil votos do primeiro para o segundo resultado, porque muita gente perdeu, essa campanha foi diferente. Essa campanha só de policiais militares para deputado estadual, nós tínhamos 80 policiais militares, então dividiu muito os votos. Pessoas que, lógico, teriam votado em mim, votaram em outras pessoas, ou porque trabalharam, ou por preferência. Nós tivemos aí deputados do PSL também que tiveram um resultado muito expressivo, tipo a Janaína, que teve 2 milhões de votos. Então eu vejo esses 40 mil votos a menos, não como alguma negativa, mas como positivo, que apesar de eu ter perdido 40 mil votos, eu sou o quarto deputado mais votado nessa casa. Quer dizer que o meu trabalho, pelo menos nesse primeiro mandato, foi um trabalho profícuo, porque resultou num número muito bom de votos. E é assim que eu comecei na vida política. Pois bem, deputado. Quais são as suas principais realizações? Atos, leis aprovadas, projetos e etc. no meio político? José, falar em realização na política é muito difícil. O sistema é muito moroso, ele é feito para não funcionar, principalmente aqui na Assembleia. O regimento é muito moroso. Ele é feito para atrapalhar, por incrível que pareça. Pra você ter uma ideia, eu tenho um projeto aqui de mudança do regimento que nem chegou a ser votado. O pessoal já engavetou porque não quer mudar. Quanto mais enrolado, melhor para o pessoal.
Quanto mais enrolado, melhor para esse pessoal. Porque o pessoal não quer trabalhar. Apesar de tudo, eu tenho 21 leis aprovadas no primeiro mandato. De autoria própria ou coautoria. Tenho algumas denominações de nomes, de batalhão, alguns dias comemorativos. Mas eu tenho alguns projetos que são muito fortes na área de segurança, que é a minha área principal. Eu tenho um projeto que determina que as empresas de segurança que fazem segurança em evento coloquem na internet todos os dados cadastrais dela. Porque o que acontece? Primeira coisa, porque tem muita empresa de fachada que faz segurança em evento, cobra menos e ganha e não é a segurança adequada. Foi o que aconteceu na Boate Kiss, lá em 2013. Na Boate Kiss morreram mais de 200 pessoas porque não tinha uma segurança adequada. Se tivesse uma segurança adequada, talvez não tivesse morrido tudo isso de pessoas. Mas não tinha uma segurança adequada, o bombeiro precário, morreram 213 pessoas. Então o que acontece? Em locais de evento você tem que ter gente preparada, não só de polícia de segurança, como de bombeiro. E a empresa que faz segurança, ela tem que ter todas as qualificações. Ela tem que estar dentro da normatização. Mas a grande maioria não é assim. Pega qualquer empresa que não tem preparo nenhum, pega um cara maior que você, mete um terno no cara e fala, você é segurança a partir de agora. Cobra 500 pau em cima do cara, paga 100 para ele, entendeu? Então muita falcatrua no sistema de segurança. Então essa lei minha que determina que seja colocado na internet todos os dados da empresa, foi a primeira lei que nós aprovamos aqui. E até hoje não foi regulamentado. Só para você ter uma ideia. A morosidade do governo. Agora, uma lei, eu tenho a lei do pancadão, em coautoria com o Coronel Camilo, que é uma lei que a polícia reclamava muito. Não dá para fazer nada contra o pancadão. Nós não podemos fazer nada porque não existe lei. Criamos a lei, aprovamos, o governador regulamentou. Essa lei, toda lei, infelizmente, ela não tem 100% de efetividade. O Brasil é complicado, velho. Mas eu entendo que essa lei, ela diminuiu em muito o problema do pancadão. A gente falou por quê? Quando nós chegamos aqui em 2015, o que nós recebíamos de e-mail reclamando de pancadão era uma coisa assustadora. Final de semana, chegava segunda-feira, a nossa caixa de e-mail estava lotada. A partir da promulgação da lei do pancadão, 16049, número da lei, houve uma diminuição significativa. Nós temos o problema do pancadão hoje? Temos e temos bastante problema. Mas eu vou te falar, eu creio que caiu uns 50% dos problemas, né, Davi? Caiu uns 50% dos problemas que nós tínhamos. Então, a lei foi efetiva. Eu só acho que ela não é mais efetiva ainda por morosidade e culpa da própria polícia e da prefeitura. Porque eles não cumprem a lei como ela deve ser cumprida. Eu entendo, falta de efetivo, tem muita ocorrência, eu entendo tudo isso. Mas, se a lei foi cumprida da maneira que ela deve ser cumprida, com certeza nós acabaríamos com o problema do pancadão em São Paulo. Mas, para não cumprir a lei, a gente sempre tem um monte de desculpa. A desculpa era que não tinha lei. Agora tem a lei. E continua o problema. Ou seja, então não era... Outra lei uma lei minha que eu gosto muito, foi da assistência total, jurídica e gratuita para todos os homens da segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar e a Polícia Técnico-Científica, para a Secretaria da Administração Penitenciária e para a Fundação Casa, que é a antiga FEBEM. O que acontece? Normalmente, o policial militar que entrasse num tiroteio, matasse um ladrão, ele teria que pagar advogado do bolso. Tinha policial militar vendendo moto, vendendo carro e vendendo até casa para pagar advogado. O policial militar que quando dava um problema sério numa ocorrência, acontecia alguma coisa que não era para acontecer, cometia alguma ilegalidade, o cara era autuado em flagrante, o cara era obrigado a vender a casa para pagar o advogado, porque o advogado vinha babando para arrancar uma grana do cara. Agora não. Com essa nossa lei, que ela determina apoio total, jurídico e gratuito para os policiais militares, e não precisa mais. Hoje, quem tem que dar o advogado e defender o policial é o Estado, que eu acho mais lógico. Você está lutando pelo Estado, ninguém é melhor do que o Estado para te defender. Então, é uma lei nossa, essa da Secretaria de Segurança Pública, foi em coautoria com o delegado Olim, e para a SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, e para a Fundação Casa, foi minha sozinha, uma autoria isolada. Então essas leis são as que mais eu tenho assim, em boa memória, apesar que ninguém reconhece, viu, José? Ninguém reconhece o trabalho. Pessoal, o povo, não sei se você vai me perguntar isso ou não, mas o povo ainda gosta de ser enganado. Quanto mais mentira você conta para o povo, mais eles gostam de você. Então você vê muito deputado falando absurdo, contando mentira, falando de Brasília, assuntos que não competem a essa casa, mas trabalho mesmo que é bom, você não vê nenhum. Coronel, pegando o gancho que o senhor falou em relação aos projetos de lei, o senhor tem um projeto que fala sobre as câmeras em estabelecimentos comerciais a partir das 10 horas. O que o senhor acha, como o senhor propôs isso, eu gostaria de saber o que o senhor acha em relação ao projeto de colocar câmera nas viaturas e na farda dos policiais durante a ação. Eu não só tenho esse projeto, como eu tenho um projeto de colocar câmeras em todos os transportes coletivos, ônibus, trem, metrô, barco,
passou, foi aprovado e o governador vetou. Tem um projeto de colocar câmeras em todas as escolas, para violência em porta de escola, estupro, sequestro, roubo, tráfico. Não vai para frente, porque o governo não quer gastar. Para você fazer segurança, você precisa gastar. Você não faz segurança de graça, você gasta e gasta muito. Você me perguntou das câmeras, eu acho ótimo. Infelizmente, hoje, o policial ele é obrigado a provar que ele está certo. Você vai na rua, troca tiro com um cara, você com uma porcaria de uma pistola, o cara com um fuzil, dando tiro em você, você mata o desgraçado, e tem gente que pergunta, porra, mas precisava matar o cara? Só porque o cara estava atirando em você de fuzil? Entendeu? Então hoje o policial é obrigado a provar que ele está certo. Você vê o caso daquela menina que foi eleita deputada federal, ela matou um ladrão um dia antes do Dia das Mães, ela nunca mais vai dessa sorte na vida. Ela matou um vagabundo, a câmera filmou, mostrou toda a ação, a mulher contra o ladrão, o dia antes do Dia das Mães, a mulher, pum, estourou no norte. Então, aquilo acontece todo dia. O policial militar mata ladrão, infelizmente, todo dia. Só que ninguém valoriza, acha que o policial é violento. Aí quando vê a imagem, fala, meu, esse cara tinha mais que morrer mesmo, mas que desgraçado, atacou a mulher, atacou o policial, deu tiro. Eu acho ótimo, eu acho que tem que ter a câmera em viatura, a câmera no policial. Por quê? Porque principalmente legitima a ação do policial. O bom policial, o policial que trabalha corretamente dentro da lei, ele não tem que se preocupar com isso. Concorda? Quem tem que temer a lei é quem faz coisa errada. Quem faz a coisa certa, quem trabalha corretamente, não tem que temer a lei. Aliás, está escrito na Bíblia, né? Romanos capítulo 13. Depois você olha lá, vai lá no YouTube, Romanos capítulo 13 fala justamente isso. Quem deve temer a autoridade é quem faz coisa errada. Maravilha, deputado. O que o senhor espera do futuro do país para os próximos anos e por quê? Meu filho, isso é pergunta de prova, hein, meu? Se eu soubesse, eu tirava 10, bicho. Eu espero muita coisa para o futuro do país. Se eu não esperasse coisas boas, eu não estaria aqui. Eu tenho netos, agora tenho 2 netos, meus filhos já são casados. Eu espero muita coisa boa para o futuro do país. Mas eu estou preocupado que eu gostaria de ver alguma coisa positiva. Já não aconteceu ainda nada positivo. Por enquanto só vejo promessas, entendeu? Promessas que não foram cumpridas em todos os âmbitos. A gente vê que a força contrária ao governo federal é muito grande, ao governo estadual, municipal, todos têm força contrária. Mas a gente vê que aquele ímpeto, gostou da palavra? Aquele ímpeto da campanha foi acirrado. Gostou de novo? Viu como eu tô tendo? Ou seja, aquela vontade, aquela gritaria de campanha baixou. Pô, cadê aquilo que ia falar? Não aconteceu, não acontece nada. Não acontece nada. Então o que acontece? As escolas continuam uma porcaria, ladrão continua matando polícia, cheio de vagabundo político que tinha que ir pra cadeia não foram, estão se protegendo, o STF que devia fazer alguma coisa, não faz, entendeu? Não acontece essas coisas, o Brasil está do mesmo jeito, pode ver, não mudou porcaria nenhuma. A gente sabe que não vai mudar em 6 meses, nós sabemos disso, que não se muda em 6 meses um problema de 30, 40 anos no país, mas nós temos que ver alguma coisa começando a acontecer, não acontece. O decreto que o Bolsonaro assinou lá das armas, liberando armas para 40 categorias, é isso? Se eu não me engano, mais ou menos isso, né? 40. É ótimo, mas ele tem que acontecer. É o primeiro passo que a gente vê do que foi prometido na campanha. Aí você me pergunta, pô, o senhor acha que tem que armar? Eu acho que tem que armar sim. Porque eu sou um cara que se eu tiver armado ou desarmado, eu não vou mexer com o Davi, porque eu não tenho problema, não vou brigar com você, porque eu não tenho que brigar com você, estando você armado, não. Então, esse não é o problema do cara armado, vai criar nada, vai ficar a mesma coisa, entendeu? Foi a mesma coisa quando foi transferir os caras do PCC, lembra? A hora que transferiu os caras do PCC, vai para São Paulo, parou porcaria nenhuma. Então, a hora que o pessoal estiver armado, vai continuar a vida normal para todo mundo, porque ninguém vai ficar arrumando zica por causa de briga de ônibus também, briga de trânsito, porque você não sabe se o outro cara está armado ou não, eu não vou ficar arrumando zica. Eu ando armado e não arrumo zica, pô, sou uma bunda mole que tem. Não fico arrumando problema, porque tem cara que gosta de arrumar problema. Aí, se ele vai assumir pelo que ele fizer, errado ou certo, ele vai assumir. Então a gente não pode, no caso, desarmar a população, porque pode ter problema. O problema nós sempre teremos e continuamos tendo. Morrem 60 mil pessoas todo ano no Brasil vítimas de arma de fogo, porque é proibido. A turma fala, nossa, mas se liberar vai morrer mais. Ao contrário, vai morrer menos. Porque vagabundo vai pensar bem antes de roubar um pai de família, antes de entrar numa residência, porque sabe que vai tomar tiro. Então nós precisamos ver as coisas acontecerem. Então a esperança que eu tenho para o Brasil, José, é de ver um Brasil bem melhor, um Brasil mais desenvolvido, um Brasil mais limpo, um Brasil com uma população mais consciente, um Brasil com criminalidade menor, com leis mais severas, porque hoje as leis elas facultam a vida do criminoso. Ser criminoso no Brasil é vantagem. Ser criminoso no Brasil é vantagem. Não é vantagem no Brasil você ser trabalhador e honesto. Não é vantagem. Como na política também não é. A gente que é trabalhador honesto vive sem nego sentando pau em mim, falando um monte de absurdo, e deputado vagabundo que não aparece nessa casa, ninguém fala um A. Deputado que nunca produziu porcaria nenhuma, nunca ninguém fala um A.
Então não vale a pena. Você trabalha que nem um condenado para ele falar mal de você. É a mesma coisa a polícia. Por que a polícia vai trabalhar se todo mundo fala mal? Então eu acredito num país melhor. Que a lei seja rígida. Que as pessoas que não prestam, as pessoas vão para a cadeia realmente. Para tirar toda essa vagabundeada de deputado que não quer nada, de senador, de vereador. Tem que ir para a cadeia todo mundo. Eu creio no Brasil melhor. É lógico que isso vai ter que acontecer. Nós estamos trabalhando. Eu tenho feito a minha parte. Eu acho que se todo mundo fizer a sua parte, nós vamos ter um país melhor. Eu faço a minha parte. Pois bem. Deputado, o senhor gostaria de ser lembrado politicamente por quais ações? Olha, eu prefiro ser lembrado... Você fez uma pergunta boa. Politicamente, lógico. Eu ia falar que eu preferia ser lembrado pelo meu tempo de rota. Mas politicamente... eu gostaria de ser lembrado como um cara que foi justo, viu? Eu acho que a melhor coisa com um político é ser justo, honesto e trabalhador. Daqui uns 20, 30, 40 anos, eu não sei se um dia vão lembrar de mim. Pô, esse cara tudo bem, lógico, vão falar das minhas polêmicas, que eu sou ziqueiro, eu sei que vão falar disso. Mas eu gostaria que alguém falasse, pô, esse cara teve um monte de problema, esse cara mas nunca roubou ninguém, foi um cara honesto, um cara que cumpriu obrigação, um cara trabalhador, um cara que procurou ajudar em todos os sentidos. Eu não sei, eu acho que a melhor coisa pra gente que trabalha é você ter esse trabalho reconhecido no sentido de honestidade, de assiduidade, ou seja, de fazer sua obrigação e de valorização para a sociedade. Poxa, ele fez essas leis, valeu, ajudou tal pessoa. Então, o que eu gostaria de ser lembrado politicamente foi uma pessoa, um político que fez a coisa correta, que trabalhou sério pelo Estado e pelo país. E qual mensagem o senhor gostaria de deixar para os jovens que se interessam por política, pretendem trabalhar ou estudar no ramo? Olha, a primeira mensagem não é para deixar para vocês, é um parabéns. Eu acho que a juventude, a sua geração, ou as gerações mais ou menos da sua idade, vocês hoje estão tendo uma preocupação muito grande que nós não tivemos no passado. Eu acho que as merdas que aconteceram no Brasil foi resultado disso, porque nós deixamos acontecer. Nós deixamos o bandido ser deputado, aqui nessa casa tinha um bandido procurado, foragido da polícia. Nós permitimos que semi-analfabeto fosse eleito deputado, entendeu? Que todo mundo acha lindo, mas que linda. É um absurdo uma pessoa que mal sabe escrever ser um deputado federal, um deputado estadual. Como é que ele vai exercer o trabalho dele de fiscalização, de criação de leis, se ele mal sabe fazer isso? Então isso é muito bonito para quem gosta de ser hipócrita, não? Mas na realidade você tem... Eu creio que para ser deputado, vereador, presidente, governador, o cara tinha que fazer um curso, tinha que ter uma prova seletiva. A pessoa tem que mostrar qualificação. Mas é elite, que é elite porra nenhuma, bicho. Você tem que ter qualificação para trabalhar, para fazer a segurança do povo, para trabalhar pelo povo. Isso é uma coisa em todo mundo é assim. Mas aqui no Brasil é diferente. Então eu entendo que vocês, a geração de vocês, já deu um grande passo, se preocupando com o que vai acontecer na política. Existe uma máxima na política, vocês já devem ter ouvido falar isso, que quem não gosta de política é comandado por quem gosta. Então todo mundo tem que se preocupar com política. Vocês fazem política 24 horas. Todo cidadão faz em casa, no trabalho, na igreja, no clube que você vai se divertir. Todo lugar tem política. Política é uma coisa que é nato da vida humana. A política é relacionamento, é convivência. Tanto que as pessoas falam, pô, coronel, graças a Deus eu acho que eu estou indo bem na política. Não vou dizer que sou melhor, mas acho que não sou pior também. As pessoas dizem, mas como é que o senhor está indo bem na política? O que o senhor faz? É a mesma coisa que eu fazia na polícia. Assiduidade, honestidade, transparência, lutar pelo que eu acho correto, tratar bem as pessoas. Eu acho que do jeito que eu era policial, eu procuro ser um político, fazer as coisas corretamente. E vocês que vêm nessa geração, vocês têm que ver essas coisas que estão acontecendo, tirar as conclusões que vocês acham concretas, as corretas seguirem, as que não são corretas eliminarem, entendeu? Porque o Brasil é de vocês. Vocês daqui 10 anos, 40 anos, 50 anos, vocês estarão com 70, eu não vou daqui 20 anos, 30 anos, eu não estou mais aqui. Vocês estarão aqui, esse país é de vocês, é dos seus filhos, dos nossos netos, vocês são o futuro do país. Então eu acho que vocês fazem bem em se preocupar, em acompanhar, em fiscalizar, em exigir uma política melhor. Mas agora, quando você, não sei se você vai fazer essa pergunta, você falou do seu grupo, como é que chama o grupo mesmo? Inove. Você me falou que vocês são nem de um lado nem do outro, eu acho que essa é a grande sacada, bicho. Eu tô com o saco cheio de extremismo, entendeu? Extremismo é uma coisa que não leva a lugar nenhum, tanto direita como esquerda, não leva a lugar nenhum. Todo extremista, pra mim, é um cara que não tem como conversar, porque o cara é extremista. O cara não aceita argumentação. E a grande sacada da política é a argumentação. Você não é dono da verdade. Você tem uma opinião, eu tenho outra. Nós temos que conversar para chegar numa solução juntos. Eu não posso impor minha vontade em você, nem você em mim. Senão na política já é ditadura.
Nós temos que sentar e conversar, mas não. Os extremismos dos dois lados não aceitam isso, não aceitam sua opinião, não aceitam seu ponto de vista, não aceitam seu trabalho. Só eles têm razão, só eles são patriotas, só eles são honestos, só eles são trabalhadores, o resto não vale nada. Só eu. Pô, meu, não é isso que eu quero com o meu Brasil. Eu estou há 40 anos no serviço público. A primeira coisa que eu aprendi na Polícia Militar, quando eu entrei na Polícia Militar dia 29 de janeiro de 1979. Vocês não pensavam nem nascer ainda. Eu já estava na PM. A primeira coisa que eu aprendi foi respeitar o cidadão. Respeitar o cidadão. Como policial, você com uma arma na cinta, às vezes com um braçal de rota no braço, com 4 homens atrás de mim, eu sempre respeitei todo mundo. Nunca desrespeitei ninguém. Até bandido, quando a gente prendia, a gente tem que respeitar o cara. Hoje não se faz isso. Pode ver, os caras te chamam de cada absurdo, te põem uma situação na sua vida que é totalmente irracional. Os caras não respeitam a sua vida, não respeitam o seu ponto de vista, não respeitam o seu trabalho. Só eles têm razão. Isso é extremismo. Extremismo. Onde vai levar isso aí? A lugar nenhum. Vide o que está acontecendo nessa casa. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo está travada. Não vai para lugar nenhum. Nem para um lado nem para o outro. Porque ficam as duas correntes brigando de ideologia e os assuntos mesmo que é o interesse da população não estão sendo discutidos. Aqui nego discute assunto da Venezuela, assunto de Cuba, assunto da América do Norte, assunto de Brasília, só que assunto de São Paulo a gente não consegue. Nós não votamos nós votamos um projeto só. Foi logo no comecinho que era um projeto simplesinho do governo, passou. De lá para cá nós não fizemos mais nada. Então o que acontece? O extremismo leva a isso. A discórdia, a não resultado, a brigas, a ódio. Quem ganha com isso? A sociedade que não é. Então eu quero parabenizar vocês por terem não só essa visão, que voltando a falar do jovem que se interessa, para que, por favor, nunca haja por extremismo. Aprenda a ouvir as pessoas, respeite a opinião das pessoas, entendeu? Quando você não concordar, explique porque você não concorda e mostre para a pessoa que você tem razão. Entendeu? Aí se ela não concordar, 1 ou 2 não concordar e 10 concordar, aí isso é democracia. 10 votam sim e 2 não. E esses que votaram não precisam ser extirpados do grupo, não precisam ser assassinados, não precisam ser enforcados. Essas pessoas são pessoas comuns que têm opinião própria. Tem que ser respeitado. Isso é democracia. Democracia é ouvir todo mundo. Então, vocês que querem ser políticos, ou querem trabalhar com política, lembrem-se disso. Respeitar o ser humano. Respeitar o ser humano é respeitar as opiniões, é respeitar a crença, respeitar o time de futebol, respeitar a família, respeitar a sexualidade, respeitar tudo que a pessoa como ser humano tenha. Você pode até não concordar, mas você não é dono da verdade. Você é obrigado a respeitar e garantir que o mínimo de condições de vida que aquela pessoa tem, ela tem e tenha garantido. Então, o grande sacado da política é isso, respeito e trabalho. Muito obrigado, Coronel. Bom, nós encerramos com as perguntas, mas como o senhor tem um eleitorado muito vasto, eu gostaria que o senhor olhasse para a câmera e deixasse uma mensagem para os eleitores. Lente da verdade? Olha para a lente da verdade. Olha, gente, foram no último trabalho, nossa última votação, foram 214 mil votos, 445. 214.445 votos. As pessoas que confiaram em mim, eu tenho feito o máximo possível e impossível para prestigiar os votos que me foram confiados. Eu tenho estado trabalhando todo dia, tenho ido para as comissões, tenho feito o plenário todo dia, nas minhas horas de folga estou atendendo a população, atendemos diariamente dezenas de pessoas aqui. Tenho certeza que a minha obrigação eu estou fazendo e muito bem feita. Se nós não conseguimos mais é porque há limitações legais, há limitações físicas, há limitações em vários sentidos, mas a minha parte nós estamos fazendo. E aprendam a observar o que vai acontecer lá na frente. Não tomem medidas intempestivas, não acreditem em fake news. Aliás, é uma coisa que você pode perguntar na sua próxima entrevista que você fizer, o que é fake news? Isso é a desgraça da rede social. A rede social ela veio como uma coisa para ajudar a informar. Só que o fake news ele fez justamente o inverso. Ele fez com que a rede social fosse um nicho de desinformação. Hoje você joga o seu nome na lama, fala um absurdo de você, você prova por A mais B que não é verdade isso e as pessoas não acreditam. Então, pelo fato da gente ser político, voltando ao comecinho, você já não presta por ser político. Mesmo você tendo uma vida ilibada, 40 anos de serviço público, trabalhando todo dia, sendo honesto, você não presta. Já parte do pressuposto que é tudo mentira que eu fiz. Eu sou um grande safado, que eu estou aqui para me aproveitar. E isso é muito ruim, porque desestimula as pessoas que gostam de trabalhar. As pessoas que gostam de trabalhar não esperam recompensa, mas esperam, no mínimo, um reconhecimento do seu trabalho. E nem isso nós temos
nós temos tido ultimamente. Nós temos tido ao contrário, um monte de críticas infundadas, um monte de ofensas, um monte de dissabores, que faz com que a gente pense, vale a pena continuar trabalhando honestamente para o público ou deixa quieto? Porque o político ladrão, o político vagabundo, esse ninguém fala mal. Ninguém fala mal, ninguém se importa com ele. Mas aqueles que trabalham e acabam tendo um certo destaque, esses passam a ser criticados de todas as maneiras, de todos os partidos que tem aqui. Eles passam a incomodar por causa do trabalho. Com o trabalho você acaba aparecendo e você passa a ser incômodo. Tem deputados que gritam na internet, fazem um monte de vídeo, dizem que são salvadores da pátria, mas nem nessa casa aparece. Ou então vai lá no plenário, tira uma foto no plenário, estou nesse momento na Assembleia tal e vaza. Ou então faz aquele negócio de marcar a posição, como é que chama aquilo? Que você marca a posição onde você está no Facebook. Como é que chama? Localização. O check-in. O cara vem aqui, 14 horas faz o check-in, ó. Estamos trabalhando sério, mentira. Mentira. Outros que se dizem, você vai ver. Um exemplo que eu gosto de falar, que eu não tenho nada contra, mas é até uma pessoa que foi minha amiga, o Tiririca, entendeu? O Tiririca é o maior exemplo do que está acontecendo hoje em dia. Ele é um cara que nunca fez nada, está no terceiro mandato, o último com mais de 500 mil votos, nunca fez nada, nunca levantou uma vez no plenário da Câmara dos Deputados para falar que não seria mais deputado. Mentira, continua deputado e todo mundo vota no cara. Aí você pergunta, o que fazer pelo povo, irmão? O que eu vou fazer pelo povo? Trabalho, honestidade, transparência, resultado. Ninguém está preocupado com isso. Lembra que eu falei no começo da conversa? O povo acredita em mentira. Quanto mais mentira você contar, mais o povo bate palma. Eu vou fazer o Brasil ser o melhor país do mundo. Oh, o telhado. Eu não tenho condição de fazer isso, eu tenho condição de trabalhar aqui. Mas eu vejo muito, principalmente nessa casa aqui, eu tenho visto muito isso, muitos deputados aí contando mentiras, enganando o povo, contando coisas que não são competência. Vou lutar, vou dar aumento para a polícia. Mentira. Ele não vai poder dar aumento, que não é ele que dá, é o governador. Nós vamos mudar o Brasil, vamos mudar a lei. Não vai mudar a lei, que a lei federal é mentira. E o povo bate palma. Então eu queria dizer para vocês aí que nos acompanham, acompanhe realmente, vai a fundo nas coisas. Quando você vê alguma coisa na internet, procura levantar se aquilo é verdade. Não transmita, retransmita mentiras, fake news. Porque quem perde são vocês, que vão ter os seus representantes cada vez mais desvalorizados. Pessoas que aparecem como sendo salvadoras da pátria e não são, vão acabar dando problema. Espere, eu tenho falado isso para todo mundo, o pessoal fica às vezes, espere mais um ano, espere mais 2 anos, vocês vão ver o que vai acontecer. Essas pessoas aí que apareceram como salvadoras da pátria, espere e verão o resultado, só cobre o resultado do trabalho delas. Acompanhe a vida dessas pessoas, vocês vão ver daqui 2 anos, e aí vocês me procurem novamente, falar, pô, telhada, você não é bruxo, mas você vê o futuro. Esperem, verão. Vocês vão ver. Infelizmente, essa é a realidade. No Brasil, quanto mais você mente, quanto mais você conta ilusão pro povo, vendedor de ilusão, tem uma música Vendedor de Ilusões, né, que é do Skank, sei lá. Vendedor de ilusão. Quanto mais você é vendedor de ilusão, mais o povo gosta de você. E eu não sou assim. Eu falo a verdade, dou a quem doer. Minha vida é muito simples. Eu sou o que sou. Quem gosta de mim gosta. Quem não gosta, eu vou falar que não é um favor. Pega eu. Eu sou assim e acabou. Obrigado, Coronel.